Fala galera, vamos começar mais uma aula, olha só, tô de olho em você, hein? Então não larga do estudo não, hein? Vem comigo, olha só. Vamos dar continuidade aí no Estatuto dos Militares do Estado do Ceará, correto? Vamos lá. Na aula passada a gente encerrou aqui antes de falar do quadro de capelães, correto? E agora a gente dá a entrada aqui, ó, do quadro de oficiais capelães da Polícia Militar. Vem aqui. A seleção para posterior ingresso no quadro de oficiais capelães no Serviço Religioso Militar do Estado, destinado a prestar apoio espiritual aos militares estaduais, dentro das respectivas religiões que professam, ocorre por meio de concurso público de provas ou de provas e títulos de caráter eliminatório e classificatório, que visa a seleção e a classificação dos candidatos de acordo com o número de vagas previamente fixado, devendo atender às seguintes condições, além das previstas lá no artigo 10. Então vamos lá, ele quer ser um oficial capelão, ele vai obedecer essas condições, além daquelas do artigo 10 que a gente já bateu, correto? Ser sacerdote, ministro religioso ou pastor pertencente a qualquer religião que não atente contra a hierarquia e disciplina, a moral e as leis em vigor. Vamos lá, qualquer religião, desde que não atente contra as leis em vigor, a moral existente, a hierarquia e a disciplina. Perfeito? Vamos lá. 2. Foi revogado. 3. Possuir o curso de formação teológica regular de nível universitário reconhecido pela autoridade eclesiástica de sua religião. Ter sido ordenado ou consagrado sacerdote, ministro religioso ou pastor. 5. Possuir pelo menos 2 anos de atividade pastoral como sacerdote, ministro religioso ou pastor, comprovada por documento expedido pela autoridade eclesiástica da respectiva religião. Então, além disso, ele tem que ter o quê? 2 anos de atividade para que ele venha comprovar isso daí. 6. Ter sua conduta abonada pela autoridade eclesiástica de sua religião, ou seja, vai ter que ter uma declaração de boa conduta, ok? Ter o consentimento expresso da autoridade eclesiástica componente da respectiva religião. Ser aprovado e classificado em prova escrita, geral de português e específica de teologia. Perfeito? Vamos lá. Duração do curso de formação para oficiais capelães. Os candidatos aprovados no concurso dentro do limite de vagas estipuladas participarão do curso de formação de oficiais num período de 6 meses, período referente ao curso de formação, semelhante ao quadro de oficiais da saúde, durante o qual serão equiparados ao cadete do 3º ano de curso de formação de oficiais, fazendo jus à remuneração correspondente. A mesma coisa que a gente aplicou para o quadro de oficiais da saúde, a gente aplica para o quadro de oficiais capelães, ok? A nomeação, aqui ó, nomeação ao posto de primeiro tenente capelão vai ser após o curso de formação de oficiais ou curso de formação profissional. Se considerado aprovado, o candidato será nomeado segundo tenente por ato do governador do estado. Perfeito? Aí, a mesma semelhança do que ocorre ao quadro de oficiais da saúde, ocorre no quadro de oficiais capelães. Ok? Vamos lá. Forma de ingresso no quadro de oficiais capelães. O ingresso no quadro de oficiais capelães obedecerá o disposto lá no artigo 92, conforme fala também para o quadro de oficiais da saúde, que eu falei que a gente já vai chegar lá, desta lei. Serviço religioso militar. O que seria? Qual é o conceito do serviço religioso militar? Ele fala aí, ó, serviço religioso militar do Estado será proporcionado pela corporação, ministrado por oficial capelão, na condição de sacerdote, ministro religioso ou pastor de qualquer religião. Beleza, até então ele fala, beleza, desde qualquer religião. Agora, desde que pelo menos 1/3 de militares estaduais da ativa professem o credo cuja prática não atente contra a Constituição e as leis do país, e será exercido na forma estabelecida por essa lei. Então, olha só, eu, para ser um oficial capelão, tem que ter pelo menos, e da minha religião, pelo menos 1/3 dos militares estaduais da ativa tem que professar esse credo, ok? Para poder eu ter esse tipo de oficial capelão lá, ok? Vamos lá. Continuando aqui com vocês.
Causas de demissão do oficial capelão. O oficial do quadro de capelães, quando afastado ou impedido definitivamente ou licenciado do exercício do ministério eclesiástico por ato da autoridade eclesiástica competente de sua religião, será demitido da corporação por incompatibilidade com a função de seu cargo, sendo-lhe assegurado contraditória e ampla defesa. Mesma coisa que acontece lá no quadro de oficiais. Ele vai poder ser demitido? Se for impedido definitivamente, aqui nesse caso tem que ser assegurado contraditória e ampla defesa. Para deixar isso daqui completo, você bota assim, ó, artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal de 1988. Ou seja, o artigo 5º, inciso 55. Ele diz lá na Constituição Federal assim, ó, aos litigantes de processo administrativo e judicial e os acusados em geral serão assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios de recurso a ela inerente. Então, isso daqui vai ser aberto um processo e eu tenho que dar o contraditório e ampla defesa, ok? Vamos lá. Continuando aqui com vocês. Do quadro de oficiais da administração, ainda dentro de generalidades, a constituição do quadro de oficiais da administração. Continuando aqui, ó, artigo 19. Os quadros de oficiais de administração, que é o QOA, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militares serão constituídos de segundo-tenentes, primeiros-tenentes, capitães, majores. Perfeito? Tranquilo, galera? Vamos lá. Destinação do quadro de oficiais da administração. O quadro de oficiais de administração destina-se a prestar apoio às atividades da corporação mediante o desempenho de funções administrativas e operacionais. 21. Os oficiais do quadro de oficiais de administração exercerão as funções privativas de seus respectivos cargos, nos termos estabelecidos nas normas dos quadros de organização da respectiva corporação, observando-se o disposto no artigo anterior. Perfeito? Nada mais do que acrescentar do que a literalidade. A autorização para o oficial do quadro de oficiais de administração exercer, aqui ó, fica autorizada a designação de oficial integrante do quadro de oficiais de administração para a função de comando e comando adjunto de subunidades. Olha só, direitos e regalias, prerrogativas e vantagens e vencimentos do quadro de oficiais de administração. É o artigo 23. Ele diz, ó, ressalvadas as restrições expressas nessa lei, os oficiais do quadro de oficiais de administração têm os mesmos direitos e regalias e prerrogativas e vencimentos e vantagens atribuídas aos oficiais de igual posto dos demais quadros. Então, se equipara todos os prerrogativas e regalias. Seção 2. Da seleção e ingresso no curso de habilitação de oficiais e ingresso no quadro de seleção de ingresso e ingresso no CHO. Aqui, ó. Vamos lá comigo. Aqui, ó. Para a seleção e ingresso no curso de habilitação de oficiais, tá? Eu abreviei, mas CHO significa curso de habilitação de oficiais, tá? Curso de habilitação de oficiais deverão ser observados a necessária e cumulativamente até a data de encerramento das inscrições os seguintes requisitos. Então, vamos lá. Eu tenho que observar todos esses aqui, ó, cumulativamente, até a data de encerramento das inscrições. Ali, ó, ser subtenente do serviço ativo da respectiva corporação e possuir curso de formação de sargentos, que é o CFS, ou curso de habilitação a sargento, que é o CHS, possuir o curso de aperfeiçoamento de sargentos, que é o CAS, ou curso de habilitação a subtenente, CHST, ter, no mínimo, 15 anos de efetivo serviço na Corporação Militar do Estado, do Ceará, computados até a data de encerramento das inscrições do concurso. Então, até a data das inscrições, ele tem que ter pelo menos o quê? 15 anos de efetivo serviço. Perfeito? Ser considerado apto para efeito de curso pela Junta de Saúde de sua corporação. Ser considerado apto em exame físico e estar classificado, no mínimo, no ótimo comportamento. No mínimo. Não é bom, é no ótimo. Ok? Possuir diploma de curso superior de graduação plena reconhecido pelo Ministério da Educação.
Lembrando que isso daí tudo é o quê? Cumulativo, ok? Vamos lá. 2. Não está enquadrado em nenhuma das situações abaixo, ou seja, nessa ele não pode estar. Letra A. Submetido a processo regular, conselho de disciplina, ou indiciado em inquérito policial militar, ou seja, se ele tiver submetido a um processo regular lá do conselho de disciplina, ou então ele foi indiciado em algum IPM, inquérito policial militar, já era, ele não pode. B. Condenado à pena de suspensão do exercício do cargo ou função durante o prazo que persistir a suspensão. Ultrapassou o prazo, ele está liberado. Cumprindo sentença, inclusive o tempo de sursis. Gente, para quem não lembra, ou para quem não chegou a aprender a isso, sursis é a tal da suspensão condicional do processo. Entendeu? Que eu suspendo o processo e ele vai cumprir aquele sursis. Ele vai ter que ir lá de mês em mês ou de 2 em 2 meses, enfim, conforme determinar o juízo, para assinar bonitinho e dizer o que ele anda fazendo, aonde ele está morando, o que ele faz. Perfeito? É isso aqui. Vamos lá. D. Gozando licença para tratar de interesse particular. No exercício de cargo ou função temporária, estranha à atividade policial ou bombeiro militar ou à segurança pública. F. Estiver respondendo a processo crime, salvo quando decorrente no cumprimento de missão policial militar ou bombeiro militar. Exemplo, você está respondendo a um auto de resistência. Você está respondendo aquele auto de resistência? Sim, mas espera aí, mas você estava no cumprimento das suas funções? Beleza, é a exceção que ele coloca aqui. Então, o que eu te recomendo a fazer? Você pega esse exceto, entendeu? Aqui, ó, estiver respondendo a processo crime, salvo, exceto, deixa isso daí bem destacado no seu material, porque ele pode botar na tua prova isso daqui em qualquer hipótese. E aí você marca, você vai estar errado. Não pode dar mole com relação a isso, ok? Vamos lá. Continuando aqui, ó, no G. Ter sido punido com transgressão disciplinar de natureza grave nos últimos 24 meses, ok? O que você tem que gravar? Só isso, ó. Natureza grave e nos últimos 24 meses, ok? Exame de suficiência técnica da especialidade. Para o ingresso no QOE, o candidato deverá ser aprovado também em exame de suficiência técnica da especialidade, conforme disposto no disciplinamento do processo seletivo. Perfeito? Então, vai estar isso daqui lá escrito. Tá? Vamos lá. Habilitação à promoção ao posto de primeiro-tenente. Parágrafo 2º. O candidato aprovado e classificado no processo seletivo processo seletivo e que, em consequência, tenha sido matriculado e haja concluído o curso de habilitação de oficiais, com aproveitamento, obterá o acesso ao posto de segundo-tenente do QOA, do quadro de oficiais de administração. Perfeito? A validade, vamos lá. Os cursos de que tratam a linha A e B, ou seja, o CFS, o CHS, que é o curso de formação de sargento, curso de habilitação de sargento, curso de... enfim, vamos lá. Os cursos de que tratam as alíneas A e B do inciso 1 desse artigo são aqueles efetivados pela corporação ou com autorização do Comando Geral em outra organização militar estadual respectiva, não sendo admitidas equiparações deste com qualquer outros cursos diversos dos previstos nesse capítulo, com dispensa de requisito para ingresso no curso de habilitação de oficiais ou para qualquer outro efeito. Então vamos lá. Ele não exige lá atrás que ele tenha participação, que ele tenha feito o curso de formação de sargento, de habilitação, enfim. Ele não exige isso. Aqui ele fala o seguinte: se ele teve autorização, eu não admito mais nada além disso. Agora, se o Estado autorizou ele a fazer, não no Estado do Ceará, mas ele fez esse curso na Bahia, ou em São Paulo, ou em qualquer outro órgão militar estadual, se ele foi autorizado pelo Estado, show de bola, eu aceito. Fora isso, eu não aceito. É o que quer dizer esse artigo aqui, ok? Vamos lá, artigo 25. O ingresso no quadro de oficiais de administração, no QOA, e no quadro de oficiais especialistas, no QOE, dar-se-á mediante a aprovação e classificação no processo seletivo e após a conclusão com aproveitamento no respectivo curso, obedecido estritamente o número de vagas existentes nos respectivos quadros. Perfeito? Foi?
Vamos lá. Preenchimentos das vagas no QOA. As vagas fixadas para cada quadro serão preenchidas de acordo com a ordem de classificação final no curso de habilitação. Gente, todo preenchimento de vagas sempre deverá observar a classificação, ou naquele curso de habilitação, ou no curso de formação, ou no final de toda de todo aquele concurso, sempre na ordem de classificação, ok? Para que nenhum candidato venha a ser preterido, ok? Para que a gente não venha violar princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, perfeito? Que estão esculpidos lá no artigo 37 caput da Constituição Federal de 88. Vamos lá. Publicidade das vagas e das condições do curso de habilitação a oficiais. E aí a gente dá a entrada lá, ó, das promoções nos quadros. Requisitos para promoções. Artigo 26. As promoções no QOA e no QOE obedecerão aos mesmos requisitos e critérios estabelecidos nesse estatuto para a promoção de oficiais da corporação até o posto de capitão. Grava, até o posto de capitão. Foi? Preenchimento das vagas de primeiro-tenente, lá no QOA e QOE. O preenchimento das vagas ao posto de segundo-tenente obedecerá rigorosamente à ordem de classificação final obtida no curso de habilitação de oficiais. A própria lei, ela repete, mas a gente já sabe, se vai ocupar as vagas, tem que obedecer à ordem de classificação. Se não obedecer, a gente está violando uma dezena de legislações, enfim, não vai passar adiante isso daí, ok? Vamos lá. As vagas do QOA e do QOE são estabelecidas nas normas específicas de cada corporação. Então, cada corporação vai ter uma norma específica para determinar a quantidade de vagas e qual será o tempo de preenchimento delas. Perfeito? Vamos lá. Dos quadros de oficiais. Complementar de bombeiro militar. Poxa, Geraldo, eu vou fazer prova para a polícia militar. Show de bola, mas essa lei está no seu edital. Então, a gente tem que trabalhar tudo que está dentro dela, ok? Vamos lá. Destinação e composição do quadro de oficiais complementares, lá no bombeiro. O quadro de oficiais complementar bombeiro militar é destinado ao desempenho de atividade bombeirísticas integrado por oficiais possuidores de curso de nível superior de graduação, reconhecido pelo Ministério da Educação em áreas de interesse da corporação que, independentemente do posto, desenvolverão atividades nas áreas meio e fim da corporação dentro de suas especialidades, observando o disposto no artigo 24, parágrafo 4º dessa lei. Então, independentemente, aqui, ó, desenvolverão as suas atividades nas áreas meio e fim da corporação dentro de suas especialidades. Perfeito? Independentemente do posto que ele ocupar. Ok? E quando ele fala lá em atividades bombeirísticas, é aquilo que a gente viu lá atrás. Quando ele vai atuar em situações de emergência, de salvamento, enfim, todas aquelas atividades inerentes aos bombeiros que a gente já conhece muito bem. Que, diga-se de passagem, é uma bela atividade, é um cargo, assim, fantástico, né? Se você parar e analisar, dentro da preferência do brasileiro, o bombeiro, ele se enquadra em primeiro lugar. Eu acho isso muito bacana mesmo. Se eu pudesse voltar ao passado, eu seria bombeiro. Eu acho muito bonita a profissão. Vamos lá. O comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar solicitará ao governador do Estado, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social e ouvida a Secretaria de Planejamento e Gestão, a abertura de concurso público para o preenchimento de posto de segundo-tenente de oficiais do quadro complementar com profissionais de nível superior. Perfeito? Que é o quadro, que é o QOS, lá dentro do bombeiro. Tá? Vamos lá. Aplica-se no que for cabível, em face da peculiaridade dos quadros, aos integrantes do quadro de oficial complementar dos bombeiros militares, o disposto nessa lei para os quadros de oficiais de saúde e de capelães da polícia militar. Então, todas aquelas inerências relacionadas aos capelães e ao quadro de saúde, eu aplico a quem? A esse quadro complementar aqui do Corpo de Bombeiro. Ok? Aí vamos lá, lembra? Curso de formação, 6 meses. Ao final, obedeça a ordem de classificação, entra como? Segundo-tenente. Perfeito?
E assim por diante, ok? Vai ser equiparado a um cadete do terceiro ano de quadro de formação de oficiais, e assim por diante, ok? No parágrafo 3º ele diz que obedecerá ao artigo 92 dessa lei, a gente vai chegar lá e já vai perceber isso, ok? E agora, da hierarquia e disciplina, artigo 29. A hierarquia e disciplina são a base institucional das corporações militares do Estado, nas quais a autoridade e a responsabilidade crescem com o grau hierárquico do militar estadual. Então, por que ele prima pela hierarquia e disciplina? Porque a cada patamar hierárquico que ele vai subindo, eu vou aumentando o quê? As atribuições dele. Ele vai tendo mais responsabilidade. E quanto mais responsabilidade ele tem, mais respeito àqueles que estão abaixo, afetos à sua competência, devem obediência ao mesmo. Perfeito? Então, é a palavra-chave dentro do militarismo, hierarquia e disciplina. Perfeito? Vamos lá. Hierarquia militar. Qual seria essa definição? Olha o parágrafo 1º. A hierarquia militar estadual é a ordenação da autoridade em níveis diferentes dentro da estrutura da corporação, obrigando os níveis inferiores em relação aos superiores. Ou seja, eu tenho aqui, eu tenho toda a corporação. Tem aqui, eu tenho aqui o quadro militar. Aqui, eu vou tendo diferentes níveis. Tá? E aqui você vai ter lá o soldado, você vai ter o cabo, você vai ter os sargentos, você vai ter o segundo tenente, vai ter o capitão, vai ter o major, enfim, você vai subindo. Cada vez que ele vai subindo, esses de baixo vão se obrigando à obediência dos de cima. Ou seja, eu tenho o quê? A hierarquia. Isso deve ser obedecido. É o que o próprio estatuto prima aqui, que a gente acabou de falar agora. Ok? Vamos lá. Ordenação hierárquica, antiguidade e precedência funcional. A ordenação é realizada por postos ou graduações dentro de um mesmo posto ou de uma mesma graduação e se faz pela antiguidade ou precedência funcional no posto ou na graduação. Perfeito? Tranquilo? Só para você entender, tá? Eu tenho o soldado, eu tenho o cabo, aí eu tenho o sargento, eu tenho o primeiro sargento, segundo sargento, terceiro sargento. Eu tenho o segundo tenente, o primeiro tenente. Perfeito? Eu tenho dentro daquela mesma patente, eu tenho aqueles graus lá dentro, tá? É isso que ele quer dizer. Manifestação de respeito à hierarquia. O respeito à hierarquia é consubstanciado no espírito de acatamento à sequência crescente de autoridade. Perfeito? Tem que gravar essas coisas, infelizmente. Tá bom? Disciplina. Qual seria a definição de disciplina? Porque a todo momento a gente fala hierarquia e disciplina. A hierarquia a gente acabou de falar agora. O que seria a disciplina? A disciplina é a rigorosa observância e acatamento integral às leis, regulamentos, normas e disposições que fundamentam a corporação militar estadual e coordenam o seu funcionamento regular e harmônico, traduzindo-se pelo perfeito cumprimento do dever por parte de todos, com o correto cumprimento pelos subordinados das ordens emanadas dos superiores. Isso aqui é o conceito de quê? De disciplina. Perfeito? Ele diz que é o integral, é o acatamento integral das normas, das regras, das leis, das disposições que fundamentam as corporações. A Polícia Militar, onde você vai pertencer. Perfeito? Vamos lá. Manutenção da hierarquia e da disciplina. A disciplina e o respeito à hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias entre os militares, em todas as circunstâncias, seja lá qual for, seja lá num ato de mero expediente, quando você chega só para se dirigir a um superior, sim senhor, não senhor, permissão para falar e tal, tem que ser dessa forma, correto? Tem que obedecer. Foi? Vamos lá. Relação entre subordinação e dignidade do militar.
A subordinação não afeta de nenhum modo a dignidade do militar estadual e decorre exclusivamente da estrutura hierarquizada e disciplinada da corporação militar. O que é isso? O fato de você se dirigir a um superior como sim senhor, não senhor, permissão para me retirar, isso está baseado na hierarquia e na disciplina. Isso não está afetando a dignidade daquele que está se submetendo a esse tipo de tratamento com a sua autoridade superior. As ordens que ele deve cumprir, o fiel atendimento à lei, isso não afeta a dignidade dele, até porque ele vai subindo de patente, ele vai subindo de posto, e cada vez com que ele for subindo, aqueles que se encontram abaixo dele vão dirigir o mesmo tratamento a ele, a qual ele dirige para a autoridade superior. Perfeito? Então isso não afeta em nada a dignidade da pessoa, a dignidade daquele homem. Perfeito? A dignidade do militar. Vamos lá, círculos hierárquicos. Os círculos hierárquicos e a escala hierárquica nas corporações militares estaduais são fixados nos esquemas e parágrafos seguintes. Vamos lá. Aqui ele diz aqui, ó. Círculos, escala hierárquica, oficiais superiores, posto, coronel, comandante-geral, coronel, tenente-coronel, major, vamos lá, intermediários, capitão subalternos, primeiro-tenente e segundo-tenente. Perfeito? Foi? Esquema 2, ó, círculos de escala hierárquica, subtenente e subtenente primeiro, primeiro praça, segundo e graduações segundo e terceiros, terceiro sargento, cabo e cabos de soldado. Perfeito? Esse é o esquema da hierarquia lá dentro, tá? A gente tem o esquema 1 e o esquema 2, perfeito? Nota-se aqui, ó, o esquema 1, ele fala aqui, ó, oficiais e postos, superiores. E depois ele passa para o quê? O esquema 2, que é o círculo de escala hierárquica, que aí já tem os subtenente primeiro, que é essa ordem que ele trata aqui, tá? Posto, definição. O que é o posto? Porque até então a gente tem falando, né? Ah, eu falei de graduação, eu falei de posto. O que é isso, Geraldo? Calma, eu não falei lá atrás, porque a gente iria falar disso daqui agora. Olha só, posto é o grau hierárquico do oficial, conferido pelo governador do estado, correspondendo a cada posto a um cargo. Então, olha só, cada posto ele corresponde a um cargo. Ele foi subindo de posto, ele foi o quê? Subindo lá, ó, ele foi subindo de cargos, ok? Graduação é o grau hierárquico da praça, conferida pelo comandante-geral, correspondente a cada graduação a um cargo. Perfeito? Vamos lá. Então, falou em posto, é o que? É o grau hierárquico do oficial. Falou em graduação, é o grau hierárquico da praça. Perfeito? Então fala comigo, posto, oficial, graduação, praça. Perfeito? Para você não esquecer, tu bota assim no teu material, ó. Posto está para oficial, correto? Foi? Posto está para oficial, aqui, ó. Agora vamos lá. Anotou aí? Ó, não deixa passar, pelo amor de Deus, tá, gente? Eu vou até fazer o seguinte, eu vou sublinhar aqui para ficar melhor para vocês. Olha só, o posto está para o oficial, assim como a graduação está para a praça. Ficou tranquilo? Perfeito, meus amores. Então vamos continuar. Parágrafo 4º, olha só. A fixação dos graus hierárquicos. Os graus hierárquicos dos diversos quadros e qualificações são fixados separadamente para cada caso, de acordo com a lei de fixação de efetivo da respectiva corporação. Perfeito? Nada a comentar em cima disso daí, tá? Obrigatoriedade da designação da situação de inativo. Olha só, olha o parágrafo 5º. Sempre que o militar estadual da reserva remunerada ou reformado fizer uso do posto ou graduação, deverá fazê-lo mencionando essa situação. Ou seja, eu sou o segundo tenente da reserva. Ele tem que explicar.
Eu sou o capitão da reserva. Eu sou o major da reserva, eu sou o soldado da reserva. Ele tem que mencionar isso daí quando ele for se utilizar desse posto, tá? A precedência entre militares estaduais da ativa, do mesmo grau hierárquico, é assegurada pela antiguidade no posto ou na graduação, salvo nos casos de precedência funcional estabelecida nesse artigo em lei ou regulamento. Foi? Condições que definem a antiguidade. Vamos lá. A antiguidade entre os militares do Estado, em igualdade de posto ou graduação, será definida sucessivamente pelas seguintes condições. Então, vamos lá. Eu sou oficial superior. Estou em igual posto. Eu sou praça. Estou em igual graduação. Será definida sucessivamente. Vamos lá. Está em igual posto ou igual graduação. Primeiro, data da última promoção. Ou seja, quem é que foi promovido primeiro? Perfeito? Prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores. 3. Classificação no curso de formação ou habilitação. Perfeito? E assim a gente vai analisando aqueles que estão dentro do mesmo posto ou dentro da mesma graduação. Tá? A data da nomeação ou a sua admissão. E depois a maior idade. Perfeito? Então vamos lá. Só para você lembrar, está em igual posto, igual graduação, data da última promoção, prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores, classificação no curso de formação ou habilitação, a data da nomeação ou da admissão e a maior idade. Tenho que gravar esse rolzinho aqui, ok? Vamos lá. Parágrafo 2º.